Muito boa tarde a todos. Agradeço desde já a vossa presença. Angolanas e angolanos, dignos jornalistas, no próximo dia 15 de outubro terá início o ano legislativo 2020-2021 e, como determina a Constituição da República de Angola, Sua Excelência, o Presidente da República, dirigirá à Assembleia Nacional o seu quarto discurso do Estado da Nação. Será o penúltimo do mandato, como o tempo corre. Ao contrário do que aconteceu nos últimos 2 anos, a nossa expectativa centra-se num discurso mais coerente e que reflita o verdadeiro estado em que a nação angolana se encontra. No primeiro discurso do Estado da Nação, em outubro de 2017, o Presidente João Lourenço limitou-se a levar à Assembleia Nacional promessas de governação que preencheram mais de 90% da sua intervenção. Não correspondeu ao que a Constituição da República de Angola obriga, pois não efetuou um rigoroso diagnóstico do país, nem apresentou as linhas estratégicas de condução do país no ano legislativo seguinte. No segundo ano, em outubro de 2018, nós quisemos ajudá-lo a abordar as questões estratégicas que preocupavam o angolano e gravamos um vídeo, apresentando a necessidade de reformas e um diagnóstico da situação social e económica do país. Na verdade, o Sr. Presidente deu-nos alguns detalhes do endividamento, mas fugiu a todas as questões ligadas à revisão da Constituição e aos desafios da reforma do Estado. Em 2019, o Sr. Presidente levou um cartão amarelo do grupo parlamentar da UNITA, em função do agravamento da crise social e económica do país e do incumprimento das suas promessas eleitorais. De referir que os angolanos não viram a exibição do cartão amarelo, pois que a TPA tratou de censurar aquele ato, ou a Assembleia Nacional, não sei qual dos dois o fez. O que se passou na sala não foi visto em casa de quem acompanhou a transmissão. Um sinal preocupante este facto, porque nos deu a clara indicação de que as transmissões em direto da Assembleia Nacional são, na verdade, passíveis de serem censuradas, porque sujeitas a um tempo de atraso pela passagem por diversas regis, onde as tesouradas são efetuadas. Foi a segunda vez que uma manifestação dos deputados em cerimónia do Estado da Nação foi alvo de censura. O Estado da Nação, proferido o ano passado, teve a particularidade de conter relatórios com obras concluídas que nem sequer tinham sido iniciadas ou realizadas. De que cito os célebres casos da Mediateca do Bié e da Estrada Nacional 230, que liga Malanja a Saurimo, bastante estratégica para o movimento de passageiros e de logística para todo o leste do país. 3 anos depois do início do atual mandato, urge fazer um balanço preliminar do país que temos e para onde caminhamos. Como vivia o angolano ontem e como vive hoje? Quais as fundamentais transformações operadas na vida dos angolanos? A sua vida melhorou? As suas expectativas foram correspondidas? Vive com mais esperança? Com melhores condições? E o país? Consolidou as suas instituições, particularmente aquelas garantes das liberdades, da democracia, com sinais de estabilidade económica e de crescimento? O país realizou os seus principais desafios, nomeadamente as eleições locais? Infelizmente, a todas estas questões, as respostas não são positivas. E tanto a UNITA como o seu presidente têm-se repetidamente mostrado disponíveis para, em conjunto com os demais parceiros e com a sociedade, criar as condições para as necessárias reformas que permitam a criação dos alicerces firmes e seguros para a construção de uma Angola de todos, de uma Angola para todos, inclusiva e desenvolvida. A nossa disponibilidade e repetidas propostas têm infelizmente sido ignoradas. Quero partilhar com os senhores jornalistas e com os angolanos em geral que o presidente da UNITA tem procurado consensos com as restantes forças políticas, com as organizações da sociedade civil e, naturalmente, com o MPLA e com o seu presidente, também presidente da República. E tenho convidado a abraçar uma revisão constitucional
que proponha e reponha o direito dos angolanos poderem eleger diretamente o seu Presidente da República. Esta eleição não é possível hoje. Foi retirada da Constituição com a aprovação da nova Constituição em 2010. É em base a esta Constituição e aos poderes excessivos que ela atribui ao Presidente da República, único titular do Poder Executivo, sendo os seus ministros meros auxiliares. E é em base a esta interpretação que o Tribunal Constitucional limitou a fiscalização da Assembleia Nacional aos atos do Executivo. O Tribunal Constitucional, através do Acórdão 319, de 9 de outubro de 2013, tornou inconstitucional 4 artigos do regimento da Assembleia Nacional de então, proibindo a Assembleia de exercer a plenitude dos seus poderes, nomeadamente o da fiscalização aos atos de governação, a menos que esta fiscalização seja autorizada pelo titular do Poder Executivo. Um absurdo decidido a pedido de 22 deputados do MPLA. Ora, com este acórdão, põe-se em causa a eficácia e a ação de um órgão de soberania, um verdadeiro atentado ao Estado de Direito. No início do mandato de João Lourenço, renovaram-se as esperanças de mudanças. Decorridos 3 anos, o partido que governa e a sua liderança recusam alterar as más práticas e os modelos deixados pelo anterior Presidente da República. Criticam-no todos os dias, acusam-no de todos os males, mas recusam todas as propostas para tornar mais transparente o sistema político que permitiu todos os desvios de que eles próprios se queixam. Muito estranho. Como podemos aceitar tal posição por parte do MPLA e do seu Presidente, também Presidente da República? Angolanas e angolanos, sem reformas não teremos um Estado democrático e de direito. E sem um Estado democrático e de direito, jamais conseguiremos abraçar o desenvolvimento do nosso país. Não poderemos combater a pobreza, o compadrio, o protecionismo e a impunidade. Nós precisamos de resgatar as instituições que estão de mãos atadas e ao serviço dessa pequena elite milionária que condiciona o interesse de todos os angolanos, que faz aprovar leis para servir os seus interesses e que tem mantido o país refém dos interesses do partido de regime. Todas as nossas propostas têm sido ignoradas. Todas as vozes da sociedade têm sido ignoradas. Mesmo com a criação de fóruns de auscultação de cidadãos pelo Sr. Presidente da República, vêm de seguida exemplos que destroem a esperança de diálogo abrangente e fica apenas o marketing das cerimónias. Porque quando os interesses do regime colidem com os direitos e as liberdades do cidadão, a prática tem mostrado que estes direitos e liberdades são imediatamente ignorados e são feitas demonstrações múltiplas de que há censura na comunicação social do Estado. Há constituição de monopólios, de rádios, de televisões, de jornais, violando a lei, violando os mais básicos princípios da pluralidade, com o objetivo de limitar liberdades para períodos de campanha eleitoral, que tudo indica já começou. Se o alvo da acusação de corrupção está fora do palácio, preenche os telejornais, até na sua íntegra. Se está dentro do palácio, é protegido, impede-se que seja noticiado. E todos os órgãos ao serviço do Estado continuam a obedecer às ordens superiores. É só ver o caso do diretor de gabinete e ministro de Estado da Presidência. Regredimos assustadoramente. A lei não é igual para todos, e quando assim é, todos estão em risco. Basta os seus interesses colidirem em algum momento com os do partido que governa, mesmo para os seus membros. Senhores jornalistas, certamente têm ouvido diversas intervenções nossas, em que rebatemos as questões acima tratadas, nomeadamente as questões ligadas à reforma necessária. Nós vamos repeti-las quantas vezes forem necessárias, porque são passagem obrigatória para o futuro de todos nós. A implementação das autarquias são um imperativo constitucional. Não podem e não devem depender da vontade de uma pessoa ou de um grupo. O ônus da não implementação só pode ser imputado ao Sr. Presidente da República e ao seu partido. Assim, gostaríamos de vê-lo abraçar um calendário de compromisso
que agende a lei da institucionalização das autarquias locais para novembro próximo. Sim, porque há mais de 2 anos que todas as leis estão prontas e só não são votadas para permitir ao Presidente da República a justificação do adiamento da convocatória das eleições. A Assembleia Nacional a ficar com as culpas de uma opção da Presidência da República. É tudo um jogo combinado no partido do poder e contra o interesse de todos os angolanos. Com certeza, a desculpa do Covid também não colhe. E temos agora mais um exemplo que deixa muito mal o governo angolano. Os nossos vizinhos a sul, a Namíbia, têm o dobro de casos de Covid do que Angola. E o seu governo vai realizar eleições locais este ano, em convocatória efetuada pelo presidente Agil Gengob. Foi feita para 25 de novembro, apesar do Covid, em 2020 e em simultâneo e em todo o território da Namíbia. Haja assim quem respeita o seu povo. Caso tenha alguma dificuldade, naturalmente o presidente, a UNITA pode colaborar apresentando um cronograma de atividades que culminará com a realização das tão esperadas eleições. Nós entendemos incontornável a necessidade do novo registro eleitoral. E o novo registro não precisa de mais do que 3 meses para ser efetuado. Pode começar muito bem em março, abril, maio, terminou. E nós podemos ter, normalmente, eleições locais em agosto ou setembro de 2021. E deixe o MPLA de colocar ministros a anunciar calendários de atualização de ficheiros artificiais em atitudes antipatrióticas e absolutamente irresponsáveis. É mera ilusão pensar que alguma vez Angola abraçará a plena cidadania, a diversificação da economia e o desenvolvimento, continuando a negar o poder local. Oferecer serviços, boa escola, saúde, habitação, emprego, segurança, só com reformas e com o evento da real liberalização económica, em contraste com a vocação da excessiva intervenção do Estado no setor empresarial. Senhor Presidente da República, a guerra acabou há cerca de 20 anos. São bastantes para termos criado ganhos substantivos na consolidação de um Estado democrático, com infraestruturas funcionais e com serviços presentes em todo o território nacional, com inclusão social, porque o país que temos tem recursos bastantes para ter sucesso, apesar da crise. É inaceitável que morram angolanos à fome, como está a acontecer diariamente no nosso país. Um país com tanta terra fértil, com tantos recursos hídricos, com pouca população, com extensa costa marítima. Senhor Presidente, o MPLA é um país refém dos seus interesses partidários. Como têm sido caracterizados os atos administrativos do atual governo? Nós fizemos uma leitura atenta aos diários da República, órgão oficial da publicação dos atos legislativos e administrativos em geral. De janeiro de 2018 a agosto de 2020, dos 135 procedimentos de contratação pública autorizados pelo Sr. Presidente João Lourenço, 107 procedimentos foram por ajuste direto. A contratação simplificada. Portanto, repito, de 135, 107 foram de ajuste direto. O pior é que muitos podem pensar que os restantes 28 foram com contratos efetuados através de um procedimento de concurso público. Infelizmente, também não ocorreu. Não foi bem assim. Em 2018, foram 41 as autorizações de contratação por ajuste direto. Em 2019, foram 59 procedimentos, sendo 43 por ajuste direto e 16 por outras formas de contratação. Este ano, em 2020, temos 35 procedimentos por ajuste direto e 12 por outras formas de contratação. As outras formas envolvem o convite direto, a prévia qualificação
ou o concurso público. Então, por estes números que constam dos diários da República, documentos oficiais, concluímos que mais de 80% dos procedimentos para a contratação pública publicados em Diário da República foram feitos por ajuste direto, como, por exemplo, a autorização para a realização da despesa no valor de $1.400.000.000 para a aquisição de uma plataforma digital para o manuseamento e preparação dos dados geofísicos e geológicos das bacias do Namibe e Benguela para as licitações petrolíferas. O procedimento é o de contratação simplificada, pelo critério material. Despacho Presidencial 132/19 de 22 de julho. Nós perguntamos, qual o interesse em fazer tantos ajustes diretos? Qual o temor, no caso concreto, em aplicar-se a concorrência plena, verdadeiro baluarte de uma democracia? A quantidade de contratações simplificadas ou ajustes diretos violam os princípios estruturantes da ordem económica, fundada na livre concorrência, pelo que, cientes que a melhor liderança é aquela que se dá pelo exemplo, temos imensas dificuldades em entender porque é que as entidades contratantes, todas as que recebem financiamento público, desde o Estado, os órgãos de soberania, os departamentos ministeriais, os institutos públicos e as entidades do setor empresarial público, recorrem ao procedimento por contratação simplificada. Não entendemos. As normas que obrigam a realização de procedimentos concorrenciais têm como objetivo a proteção de interesses financeiros públicos e a sua inobservância implica que houve somente meras aquisições diretas, com ultraje à lei, situações que se enquadram nas normas do procedimento administrativo e que gera a nulidade do contrato. Outro sim, os fundamentos que o presidente José Eduardo dos Santos usou para autorizar os contratos sem concorrência, agora tornados nulos e anuláveis pelo presidente João Lourenço, são os mesmos que o atual presidente usa para autorizar a rescisão de contratos do mandato de José Eduardo dos Santos. Quid iuris? O paradoxo é a correlação entre os discursos anticorrupção do presidente e a ausência de eficiência e controle na contratação pública. Nos últimos 3 anos, sob o mandato do presidente João Lourenço, foram adjudicadas obras públicas por contratação simplificada, portanto sem concurso público, num valor global de cerca de $2,5 mil milhões. Destacam-se 3 empresas, às quais foi adjudicado o maior volume de obras por essa via. O principal beneficiário do recurso à contratação pública simplificada foi a Matapalo Construções e Engenharia, seguida pelo grupo Manuel Couto Alves e pela Mota-Engil, Angola. Matapalo. No mandato de João Lourenço, nos últimos 3 anos, a Matapalo obteve 6 obras por contratação simplificada, tendo recebido cerca de $650 milhões para o efeito. Acontece, porém, que muitas obras são publicitadas ou mesmo publicadas como sendo adjudicadas de forma transparente, como as obras da circular externa do Lubango, quando no fim prevaleceu o ajuste direto. Despacho Presidencial número 101/19 de 24 de julho. Isto faz com que os dados sejam imprecisos em relação às demais obras abaixo mencionadas, como a da construção de infraestruturas na Mochima, cujo despacho presidencial número 118/18 de 19 de dezembro autoriza a celebração do contrato com o Matapalo como consorciada sem a mínima correlação expressa com o diploma que procede à abertura do procedimento, ou que precede a abertura do procedimento. Globaltec. Não entendemos como a empresa de direito espanhol, Globaltec, de desarrollos e engenharia, com fortes suspeitas de corrupção a partir da sua matriz, em Espanha, e que em 2016 tinha sido chumbada pelo nosso Tribunal de Contas por não ter provado capacidade técnica e financeira para levar adiante 23 empreitadas na província do Zaire, tenha sido agraciada com 24 empreitadas no mesmo local e por ajuste direto. Despachos presidenciais número 1/19 de 7 de junho, do Sr. Presidente João Lourenço. Telecomunicações. A liberalização ora iniciada visava a atribuição de 2 licenças, uma ao operador estatal e outra atribuída por livre competição.
Acontece, porém, que misteriosamente a licença da Angola Telecom foi subconcessionada a terceiros e está envolta em mistérios, secretismo e, claro, ao habitual mercado da corrupção. Quanto à quarta licença, o titular do Poder Executivo, na qualidade de representante do Poder concedente, o Estado, autorizou, através do despacho número 21A/18 de 23 de fevereiro, a abertura de um concurso público internacional para a celebração de um contrato de cessão de serviços públicos de comunicações eletrónicas para a atribuição de um título global unificado. Todavia, através do despacho número 1064/18 de 2 de abril e do despacho número 137/18 de 29 de maio, o ministro adota o concurso limitado por prévia qualificação, portanto, procedimento de contratação diferenciada, ao que consta na norma delegante, tendo o concurso sido anulado pelo despacho presidencial número 58/19 de 25 de abril. Por fim, foi aberto um novo concurso público, mas todo o emaranhado no acesso ao exercício do quarto operador tornou nebuloso e maculado este processo. Tanto é assim que os concorrentes com experiência internacional abandonaram o processo por indício de fraude, pelo que é de todo recomendável a reforma do procedimento em curso, analisando-se os reflexos internos e externos quanto ao modo de exercício da competência procedimental, optando-se por mais respeito pela legalidade e pela transparência. Casas do Calumbo, Centro Covid. Não entendemos a autorização para a despesa e a abertura de procedimento de contratação simplificada para a aquisição do imóvel infraestruturado com 200 residências, sito na comuna do Calumbo, município de Viana, por quase 25 milhões de dólares, considerado pelo mercado como casas sociais e extremamente sobrefaturadas. Despacho presidencial número 65/20, de 4 de maio, foi que o autorizou, e que entra em contradição com outro despacho presidencial, o 79/20, de 5 de julho, que enuncia que as infraestruturas referidas estão parcialmente construídas, inclusive as 200 casas. Sonangol. Não entendemos porque que as compras de derivados do petróleo, gasolina, gasóleo marinha, pelo país, em milhares de milhões de dólares por ano, não é feita com transparência. E aqui também se aplica o ajuste direto. De que cito como exemplos o despacho presidencial número 61/18 de 24 de maio, no valor de mais de 4 mil milhões de dólares, para o período de 1 de abril de 2018 a 31 de março, de 2019. Gostaríamos de tomar conhecimento dos contratos de 1 de abril de 2019 a 31 de maio de 2020 e do contrato vigente. Novos dados sobre a recuperação de capitais. O Sr. Presidente da República entendeu finalmente ontem começar a partilhar alguns dados sobre a corrupção e a sua versão da recuperação de alguns capitais e bens patrimoniais. E fê-lo através de uma entrevista a um jornal americano, o Wall Street Journal, colocando o teto da dilapidação do erário em cerca de 24 mil milhões de dólares americanos. Interessante o seu escalonamento em cerca de 13,5 mil milhões desviados da Sonangol, 5 mil milhões através da Sodiam e da Indiama, e os restantes 5 mil milhões de outros setores. O arresto de bens imobiliários em cerca de 4,2 mil milhões e a recuperação em dinheiro no valor de 2,7 mil milhões de dólares. Ainda bem que entendeu começar a partilhar alguns dados numéricos que há muito todos nós vínhamos exigindo. Há quem questione a razão da escolha deste timing. Há quem especule tratar-se de uma tentativa de fazer esquecer o escândalo escaldante do seu diretor de gabinete. Há quem também fale da coincidência da proximidade com o discurso do Estado da Nação. Mas, independentemente da razão, considero que foi muito importante ter estes números para poder-se avaliar da sua credibilidade e da sua transparência. Começo por dizer
que estes números, apesar de elevadíssimos, porque 24 mil milhões de dólares é muito dinheiro, eles estão muitíssimo aquém dos números reais. Se não vejamos, só a reserva estratégica de petróleo, acumulada de 2011 a 2014, constituída após a aprovação da Constituição de 2010, chegou a reter valores de reserva estratégica de 93 mil milhões de dólares. Se foram só 24 que foram desviados, onde é que estão os restantes? Perguntamos nós. Porque eles não existem hoje. Desapareceram. Quem quiser fazer contas, soma os valores da produção de petróleo durante os anos da alta dos preços. Verifica a produção diária. Subtrai a quantia paga às empresas concessionárias e veja os números que obtém. E veja se estes números estão na reserva estratégica do Estado. Só por estas contas dá para se perceber o quanto incorretas são as contas do Sr. Presidente da República. Este exercício foi efetuado por múltiplas instituições credíveis e desmentem em absoluto os números indicados na entrevista pelo Sr. Presidente da República. Continuemos. Qual o propósito em ter reduzido tanto este valor? Será que para afirmar que a recuperação de capitais desviados e o grosso do roubo permanecer não recuperado? Será que este é o objetivo? Apresentar contas de números baixos no circuito da recuperação de capitais? Seria muito grave. Nunca ficou explicado por que razão o MPLA levou à Assembleia Nacional e fez aprovar a sua versão da Lei de Repatriamento de Capitais e ficou 6 meses sem a sua regulamentação, depois da publicação em Diário da República. Nunca se explicou porquê. Todos os que quisessem repatriar voluntariamente os seus capitais foram assim impedidos de o fazer. A quem serviu este impedimento de fazer o repatriamento voluntário? Podemos continuar. Que valores podemos obter se formos fazer uma rigorosa fiscalização às linhas de financiamento da China e avaliarmos as correspondentes obras realizadas? Essa avaliação, de certeza, permitiria considerar-se a hipótese de uma renegociação da nossa dívida. E nós aconselhamos o Estado angolano a proceder desta forma. Mas, quais poderão ser os montantes resultantes da não materialização dos múltiplos programas de investimento públicos constantes dos vários orçamentos gerais do Estado, não terminados, mas executados pelas finanças? Eu vou partilhar apenas alguns números. O grupo parlamentar da UNITA realizou um amplo estudo aos valores utilizados pelas obras públicas e pelo Gabinete de Obras Especiais em 10 anos, que totalizaram a bela quantia de cerca de 30 mil milhões de dólares, de obras, na sua maioria, descartáveis. Todos estes dados vêm em documentos oficiais. Também investigamos os múltiplos programas de Água para Todos. E trouxemos aqui um pequeno exemplo. A Água para Todos, que parece que são programas que podem ser financiados por pouco dinheiro, mas partilhemos. Investigamos. E com dados publicados em documentos oficiais, parte destes programas tiveram orçadas verbas em 10 anos, com totais superiores a 20 mil milhões de dólares. Eu vou repetir. 20 mil milhões de dólares. Entre programas diretos de água para todos, distribuição de água, e infraestruturas complementares. E o que é que resultou em todo este dinheiro? Estes valores astronómicos levaram água às torneiras das casas de todos os angolanos? E não acham que era dinheiro bastante para terem levado? Então, estamos apenas a dar aqui indicadores de quanto estes números partilhados não são corretos. Continuo. Será que agora o MPLA e o seu presidente
já estarão em condições de fazer sair das gavetas as comissões parlamentares de inquérito, há muito negadas à UNITA e aos angolanos, e que poderão trazer imensos contributos à transparência e ao combate à corrupção, e que certamente porão em causa os números agora divulgados, em nome do interesse nacional? Gostaríamos bastante que assim fosse. E mais, por que fazer esquecer o desaparecimento de cerca de 30 mil milhões de dólares das reservas estratégicas questionadas pelo Fundo Monetário Internacional há alguns bons anos atrás e nunca explicados até hoje? Para concluir este dossiê, dizer que do valor de 2,7 mil milhões recuperados em dinheiro, quer-nos parecer que estes valores correspondem aos dinheiros do Fundo Soberano, que não devem ser confundidos com recuperação de capitais desviados, porque já eram do Estado e já sabiam que existiam e estavam investidos. Portanto, há aqui muita questão para esclarecer, que pedimos a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, utilize o Estado da Nação para trazer relatórios transparentes aos angolanos. Sobre o IRT, a Assembleia Nacional aprovou alterações ao IRT, Imposto do Rendimento de Trabalho, tendo o grupo parlamentar da UNITA votado contra esta alteração, exatamente pela inserção das forças de defesa e segurança no quadro do pagamento do imposto. Entretanto, aprovada e promulgada a lei, é para nós surpreendente que o Governo tenha iniciado a execução da lei, escolhendo segmentos em que a aplicou e escolhendo segmentos em que não a aplicou. Este é um gravíssimo facto e um atentado à lei. E diz bem da falta de cultura de legalidade do atual Governo do Presidente João Lourenço. Não quiseram dar ouvidos às inúmeras chamadas de atenção na altura dos debates. E após a reação muito crítica dos militares, em geral, decidiram não dar cumprimento à lei, violando assim a universalidade desta e de todas as leis. E o que o Governo deveria ter feito seria fazer o retorno da lei à Assembleia Nacional, proceder-se às alterações eventuais necessárias, voltar a votar-se, o Sr. Presidente fazer a promulgação da lei e a sua publicação ser efetuada. E só depois deste procedimento é que as finanças poderiam proceder à sua execução nos moldes em que o fizeram. Assim, os descontos efetuados por opção discricionária são ilegais e muito graves como procedimento. Os valores descontados devem ser restituídos aos seus titulares, porque ilegalmente executados, porque as leis são iguais para todos. Vivemos hoje quase 45 anos desde a independência. O sonho de uma nação adiada, mas sistematicamente prometida. O MPLA e o Governo, ano após ano, prometem novos caminhos, novos programas, novos valores, mas persistem nos mesmos hábitos, nos mesmos valores corrompidos, nas mesmas políticas. É assim que a falta de transparência nos negócios do Estado continua a ser a regra. É assim que o nepotismo, o amiguismo, o cabritismo continuam a ser a regra. É assim que a democracia e a liberdade continuam cortadas. Mas o objetivo deste discurso é de podermos, no Estado da Nação, vermos respondidas as apreensões que os angolanos têm, por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, com respostas claras às questões do combate ao Covid, sem que este combate adie o país. A diminuição do número dos mortos e de mortos neste combate. Temos um número muito elevado. O equipamento de proteção sanitária aos profissionais de saúde dos hospitais garantido a todos eles, que por não o terem, muitas vezes sem alternativa, fogem dos doentes quando estes chegam aos hospitais. Porquê? Porque também estão expostos e estão com falta de condições. A imensa campanha que todos acompanhamos de aviões com material de combate ao Covid
foram seguidas por todos. Mas se hoje, na maioria das províncias, não há materiais de testagem, nem de proteção, nem sequer testes rápidos nos hospitais e postos de saúde, é inaceitável. A problemática da educação e o início do ano escolar sem condições, em especial para as escolas do ensino primário, é outro problema. Há quem diga que o Covid trouxe também este lado, de expor a nossa realidade. Não é aceitável a inexistência de condições como estas que nós temos vindo a constatar. Absolutamente inaceitável. O aumento exponencial da pobreza e o elevado número de mortes por dia de crianças malnutridas, outra questão que gostávamos de ver o Sr. Presidente a explicar. Respostas urgentes à seca que continua a matar e a penalizar populações no sul de Angola. Perante tantos milhões anunciados, outro problema que gostávamos de ver respondidos por Sua Excelência. E dizer aqui que, infelizmente, a intolerância política voltou a nosso dia a dia, em múltiplas províncias. Não sei se por aproximação eventual de alguma campanha eleitoral. Deixo aqui, para finalizar, uma palavra de encorajamento e de profundo respeito a todos os profissionais de saúde, e não só, que combatem a pandemia do Covid-19. Também as famílias, um encorajamento às famílias que perderam os seus entes queridos por consequência do Covid. Temos mesmo aqui ao lado, em Viana, o Centro de Segurança de Saúde no Trabalho, cuja diretora, a doutora Isabel Cardoso, faleceu esta semana, a quem prestamos a nossa vénia e os sentidos pésames, a família. A todos o nosso apelo: respeitem as normas sanitárias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela comunicação. Os próximos minutos serão dedicados às perguntas dos senhores jornalistas. Temos dispostos aqui na sala para os quais devem dirigir as vossas questões. Portanto, do extremo direito tem o microfone e aqui do esquerdo também, para os sentados deste lado. Façam um favor. Boa tarde. Posso? Em relação aos valores que foram anunciados pelo Presidente e que abordou agora, há também juristas que colocam questões relacionadas com a legalidade, com a forma como está a ser feita a recuperação dos ativos, nomeadamente não havendo, em alguns casos, processos judiciais em curso ou julgamentos. E queria saber se é também a sua opinião se este processo de recuperação dos ativos deveria acontecer após os julgamentos e condenação das pessoas envolvidas, ou se deve continuar a ser feito da forma como está a ser feito, com mais transparência a nível dos números. Não sei se respondo caso a caso, mas vamos fazê-lo. É conhecido por todos os digníssimos, quem nos acompanha, que nós temos a opinião de que o combate à corrupção é dirigido, não é universal. E todos os dias vêm-nos provas desta evidência. A pergunta que me foi aqui colocada é uma boa pergunta para, mais uma vez, termos a prova de que o combate é dirigido. E porquê que é dirigido? Porque nós temos casos que, não tendo sido julgados, foi feita a apreensão dos bens. Foi feita a condenação pública nas televisões. Foi feito o julgamento público destes casos na imprensa, principalmente na imprensa pública. Mas temos outros casos com evidentes provas de corrupção, onde o protecionismo é absoluto. 2 pesos, 2 medidas, particularmente membros do governo. E nós nunca dissemos que não há combate à corrupção. Nós temos dito que o combate à corrupção é dirigido. Há perseguidos e há protegidos. O que é grave. Anula o seu efeito. Sobre a questão da recuperação de bens, naturalmente que ela deve ser feita
em circunstâncias de prova objetiva. Mas nós temos aqui a oportunidade de trazer também um outro esclarecimento, que é a avaliação do valor dos bens imóveis. Nós vimos um valor atribuído que estamos muito longe de entender se corresponde ao valor real. Porque se o valor é o empréstimo que foi retirado para se fazer a compra, nós sabemos que há aí algum tipo de fábricas que receberam financiamentos, por exemplo, de $1.000 milhões e que não valem metade do dinheiro. E que foram feitas entregas, provavelmente até porque já não era conveniente os seus proprietários ficarem com elas. Então, todas estas questões devem ter um tratamento bem mais fundamentado, bem mais sério, porque se trata de um interesse de todos nós. Bom, eu penso que o grupo parlamentar tem seguramente a condição de responder à sua pergunta. Não tenho condição de lhe responder, mas não tenho dúvidas nenhumas que merece o cartão vermelho, pelo balanço que o país se encontra e por estarmos bem piores do que as circunstâncias do ano passado, em todas as circunstâncias sociais e económicas do país. Caríssimos jornalistas, vamos fazer então da seguinte maneira: perguntas num bloco de 5 e seguidas de respostas para o Sr. Presidente. Boa tarde, meu nome é António Sapovaia, o Correio daqui anda. Sr. Presidente, o que é que se lhe oferece dizer em relação à matéria avançada pelo Novo Jornal, que diz, cito: o MPLA está a elaborar um plano para a briga política. Adalberto Costa Júnior está a ser vigiado e combatido até a exaustão. O que é que se lhe oferece dizer em relação a isto? Muito bem. Sr. Presidente, muito recentemente, um membro do governo Sombra da UNITA, refiro-me do Sr. David Quessadilla, veio a público dizer que tinha sofrido um suposto aliciamento por ter sido indicado a fazer parte de um órgão do Estado do governo. E este rejeitou tomar posse. A UNITA textualmente não se pronunciou. Como é que avalia a indicação de David Quessadilla, aquele órgão pelo Presidente da República, João Lourenço? Muito obrigado. Sr. Presidente, muito boa tarde. Sr. Presidente, devido à aprovação da Constituição da República de Angola em janeiro de 2010, que sabemos qual foi a posição, de facto, da bancada parlamentar da UNITA quanto à aprovação e o decorrer do processo. No entanto, é mesmo esta Constituição que tanto os membros da UNITA como nós, cidadãos a nível nacional, temos vindo a cumprir esta lei magna. E dentro da Constituição consta há um artigo que fala sobre a Comissão Nacional Eleitoral Independente. Esta é uma questão que a UNITA até aqui, e não só na generalidade, que nunca ninguém se debateu sobre. Segundo os analistas, tendo uma Comissão Nacional Eleitoral Independente, poderia ter uma característica diferente, prestar um serviço diferente do que presta atual. É com esta mesma atual comissão que a UNITA foi às eleições de 2012, com a mesma 2017, e poderá também avançar com esta mesma Comissão Nacional Eleitoral, que não é independente à luz da Constituição da República. Sr. Presidente, o que lhe ofereço a dizer, faz favor. Obrigado. Não havendo mais perguntas, vamos passar a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito boa tarde. Miguel Domingos, jornalista da Televisão Pública de Angola.
Referiu-se aqui há bocadinho do pronunciamento do Presidente da República relativamente aos ativos de 24 mil milhões de dólares. Não acha que deveria encorajar o Presidente da República neste combate à corrupção, uma vez que efetivamente em Angola não se conhecem Estados, não se conhecem nenhum governo que teve efetivamente a coragem de colocar isto ao público, os desvios exacerbados que Angola conheceu, e que se o Presidente da República vem agora dizer que foram dilapidados do erário público 24 mil milhões de dólares, é uma iniciativa que deveria ser aplaudida, até porque esses processos são muito complexos e que levam de facto o seu tempo? Muito obrigado. Ora bem, eu prefiro responder às perguntas todas, porque, embora tenha feito a leitura de alguns aspectos, por causa do texto ser longo, aos senhores jornalistas, eu farei entrega de um documento complementar, onde tem outros aspectos que aqui não foram lidos, mas que podemos abordá-los em termos de respostas, e que contém, nomeadamente, alguns mapas que ajudarão os senhores jornalistas, e não só, a ter uma interpretação sobre a dívida pública, o acumulado dessa dívida de 2017 a 2020, e todos os aspectos inerentes a esta matéria também tão importante. Sobre a primeira pergunta que me foi dirigida, e por causa de uma matéria publicada no Novo Jornal, dizer que nós não fomos procurados e não fomos ouvidos sequer, nem em termos de reação sobre essa matéria, mas a prática tem-nos trazido a demonstração de que as instituições de check and balance, ou as instituições de garante, no nosso caso, do nosso país, não são absolutamente isentas. E não é novidade para ninguém, dos presentes, os ataques permanentes ao presidente da UNITA, as abordagens de compra de militantes por parte de membros da inteligência. Matéria esta que, já o disse uma vez, tratei com o Sr. Presidente da República, em audiência. São as más práticas do regime angolano. São razões que estão na base das nossas propostas também da reforma do Estado, da reforma dos seus procedimentos, onde muitas instituições, em vez de tratarem do interesse de todos nós, tratam da salvaguarda da manutenção do poder no partido político que governa o país. E isto atenta a nós todos. Não é uma novidade. Portanto, é quanto poderei dizer aqui, de que temos bastantes provas. A questão do convite ao Dr. Kissadila. Dizer que o Dr. Kissadila procurou-nos e o Dr. Kissadila partilhou connosco o facto de não ter sido convidado, não ter sido ouvido. E, portanto, é bastante estranho convidar-se alguém ou anunciar um convite sem o contacto ao interessado. E, portanto, quando se age desta forma, provavelmente as intenções não seriam mais do que se aceitasse depois dizer que o ministro do governo Sombra da UNITA abandonou para ir para o governo. Então, a opinião que nós temos é que futuramente os procedimentos sejam de caráter ético. Nós próprios é que temos o GIP, Governo Inclusivo e Participativo, como elemento de inspiração. Foi a UNITA quem fez a divulgação ampla de que governando vai governar com os angolanos, com a competência dos angolanos e não com os seus quadros. E, portanto, estaríamos mais do que em condições de poder participar num bem que sirva o bem comum. Mas não podemos andar distraídos. Quando propomos a necessidade de reformas, elas são recusadas. Quando há intolerância. Mas há convites deste género. Eles surgem-nos como muito instrumentais, infelizmente. Porque a prática não corresponde depois aos atos, aos anunciados. E vemos agora também os fóruns da auscultação social. São criados fóruns da sociedade para aconselhar Sua Excelência, mas basta alguém colidir na opinião, é feita a censura à imprensa
em demonstração clara de que as liberdades não existem e de que não passa de marketing este tipo de procedimentos. Portanto, infelizmente, estas questões devem ser alteradas no procedimento. A terceira pergunta sobre a CNE. Senhores jornalistas, de forma muito direta, nós não temos qualquer dúvida que as atuais leis eleitoral e da Comissão Nacional Eleitoral não nos poderão conduzir a eleições livres, justas e transparentes. É impossível. Porque não são leis democráticas. A UNITA trabalhou com a sociedade civil, posso partilhar com vossas excelências, trabalhou com os outros partidos e tem versão atualizada de propostas de alteração destas leis. E, inclusive, já fez entrar no Parlamento uma proposta destas, não foi este ano apenas, e que foi recusada a levar ao agendamento pelo MPLA. Dizer também que a SADC, região de que somos parte integrante, tem uma lei eleitoral modelo, uma lei democrática modelo, para servir de inspiração às leis dos países membros. O governo angolano ainda não soube abraçar esta sugestão, mas o Parlamento angolano tem deputados que são membros do Fórum Parlamentar da SADC e que assinaram, votaram a aprovação desta lei modelo. Esta lei modelo contrasta com a lei que nós temos no nosso país e tem aspectos democráticos que nós nunca conseguimos trazer para a nossa lei como referência. Então, não tenho nenhuma dúvida que não só precisamos do estrito respeito à Constituição, que diz Comissão Nacional Eleitoral Independente, como precisamos de democratizar a Comissão Nacional Eleitoral. E partilho aqui, a UNITA vai lutar dentro dos limites democráticos que tem para podermos ter uma alteração dos desequilíbrios que hoje se encontram na administração eleitoral, na CNE. É impossível qualquer partido ganhar eleições quando tem na CNE uma maioria de militantes do MPLA a decidir sobre interesse partidário em toda a sua administração. E, portanto, em nome da democracia, em nome da transparência, nós temos que levar este exercício ao limite. Propusemos-lo também ao MPLA. Estamos esperançosos que os interesses de Angola se sobreponham aos interesses do partido MPLA e possamos, de facto, virar a página e possamos abraçar esta Angola que trouxe esperanças quando vimos eleger um novo presidente, que este novo presidente estivesse disponível para as reformas democráticas que o país carece. Não vamos desistir desta esperança, mas nós precisamos, efetivamente, de uma alteração à lei eleitoral, tal como aqui citei, de uma eleição direta do Presidente da República, de um Presidente da República que vá ao Parlamento prestar contas. Precisamos também de uma alteração à lei da Comissão Nacional Eleitoral, que traga representatividade igual, que é aquilo que acontece em todos os países democráticos. Todos os partidos têm um representante. E, portanto, intervêm de forma igual, com uma valência. E isto traz transparência. De outro modo, vamos continuar a ver o vício em que temos vivido. A última pergunta. Em momento algum, aqui foi feita uma crítica. Aqui foi feita uma observação de que os números são baixíssimos em relação à realidade, sobre aqueles números partilhados ao Presidente da República. Também foi feito um apelo. Não entendemos como é que estão tão pequeninos, principalmente vindo do intérprete da governação, que tem acesso aos números efetivos, muito mais do que qualquer cidadão. E como contém desafios e riscos, e como o combate tem sido dirigido, nós temos claramente a necessidade de dizer o que pensamos e de sermos contribuintes neste combate à corrupção. E não sermos seguidores cegos de aquilo que nos querem imputar como verdades absolutas. Portanto, pensamos que estes números não encontram justificação por serem muito baixos
E estamos a trazer contribuições 1000. Aliás, o texto que acabei de partilhar aqui trouxe uma série de alternativas possíveis de serem seguidas, que qualquer delas permite ser um contributo para aumentar substantivamente este número pequeníssimo, que tem também o risco de se poder dizer: o combate à corrupção está concluído, atingimos a percentagem essencial das suas recuperações, porque na realidade os atores dos desvios são os membros do MPLA. E não é impossível que haja aqui todo um programa de protecionismo aos verdadeiros milionários deste país, que estão no MPLA. Não vejo. Muito bem, a Voz da América. Boa tarde, Sr. Presidente. Manuel José, Voz da América. Eu gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. A primeira das quais tem a ver com a Covid-19 e essa questão do reinício das aulas. Fez uma abordagem ainda leve, ou eu estive distraído, não acompanhei bem. Eu gostaria de saber qual é a posição concreta da UNITA em relação ao reinício, porque é uma questão muito controversa. Portanto, um dos parceiros principais do Ministério da Educação, que são os professores, o sindicato, nomeadamente, é contra esse arranque, que considerou precipitado, porque não estão criadas as condições. Há encarregados de educação que rejeitam mandar os filhos para a escola. Qual é a posição concreta da UNITA? Primeira pergunta. A segunda pergunta também tem a ver com a Covid-19. A UNITA tem defendido a abertura da cerca sanitária sobre Luanda. O governo deu indicativos de que quer abrir, ou seja, abriu uma porta e fechou a janela, porque diz que não há necessidade de haver autorização para sair e entrar, mas desde que o cidadão faça o teste e que este mesmo cidadão compartilhe. Nós sabemos que as condições dos cidadãos são aquelas que o senhor mesmo enumerou aqui. É a mesma coisa dizer que o cidadão não pode sair, porque não estou a ver cidadão comum pagar testes aos preços que se dizem 80 mil, 100 mil. Portanto, é a mesma coisa que estão fechadas. Então, mas a condição econômica das pessoas e sociais vai agudizando, e também por responsabilidade desta cerca sanitária. Portanto, as pessoas estão sufocadas em Luanda. A terceira e última questão tem a ver com a mídia. Normalmente, quando se aproximam compromissos eleitorais, agudiza-se a lei da rolha. A lei da rolha, para quem não percebe, são as censuras, são os alicates, os cortes que vêm a vir, nomeadamente protagonizadas por quem detém o poder. E um dos lesados nesta lei da rolha também são os partidos da oposição e a própria UNITA. Nós sabemos que o presidente da UNITA tem se queixado de que não é convidado, por exemplo, para os órgãos públicos. Enfim, e essa é uma questão já que vai prejudicando o seu partido. Depois vimos que o presidente da República vai adotando métodos idênticos ao seu antecessor, José Eduardo Santos, em menosprezar os órgãos nacionais. O exemplo é este mesmo, estes números. Foi sendo solicitado quanto se recuperou e foi privilegiar um órgão estrangeiro, americano, para dar essa entrevista. Nós sabemos que isso faz parte de uma estratégia. Qual é a posição da UNITA relativamente a esse aspecto ligada à lei da rolha? Muito obrigado.
Muito obrigado, nós. A nossa posição sobre o ano escolar é conhecida. Nós tivemos acompanhamento gradual e a primeira data indicada para a abertura do ano, o grupo parlamentar da UNITA visitou as escolas e veio a público desaconselhar, porque não havia condições. E nós estamos a falar de 2 meses atrás. Entretanto, esperamos todos que o governo governasse, porque ficou evidente que a deliberação de cancelar o ano da forma que o foi feita foi uma precipitação. Também foi uma irresponsabilidade. Resultou de uma reunião de meia dúzia de ministros e cancelaram todo o ano letivo. E isto originou o quê? Originou que todo o setor privado despedisse em massa os seus trabalhadores. E que balanços é que o governo fez aos danos à estabilidade das famílias, às consequências destes despedimentos? Será que tem estatística? Será que antecipadamente teve uma avaliação destas realidades? Nós estamos seguros em dizer que não teve. Foram seguramente decisões de joelho, precipitadas. E nós, durante algum tempo, juntamos a nossa voz no sentido de que era possível, sim, preservar alguns setores do ensino a funcionar. Era possível, particularmente aqueles direcionados aos cidadãos mais adultos, com responsabilidade própria, individual, aqueles, provavelmente, alguns do setor público também com algumas condições, e evitar o dano violento de ter toda a gente num ano em casa. Qual é o balanço de um ano escolar totalmente perdido para um país? Eu penso que o nosso governo não fez avaliações a nenhum nível, a este nível. A nenhum nível. Então, daí a precipitação também, depois de novo calendário, nova abertura. E mais uma vez dizer que nós fomos para a rua ver as condições das escolas. E há claramente uma grande exposição no setor primário, por se tratarem de crianças, porque até se for preciso trocam as máscaras, porque são crianças, e porque acima de tudo a testagem foi atrasada e não foi feita nos números necessários. Este é que é o grande problema. O grande problema é que se acorda um procedimento, mas não se cumpre. A data da abertura do ano escolar foi antecipada aos testes, à classe. Então, não fica difícil perceber que aqui nós estamos perante uma desorganização extrema. Talvez incompetência. E, portanto, voltamos a dizer, o setor primário exige cuidados especiais, exige testagem, exige condições. Porque senão não é possível que parta. Para cidadãos adultos, com os testes. E este é o grande problema que Angola tem. Testa pouco. Até os... Isto é dramático. Então, nestas circunstâncias, nós achamos que o sindicato tem razão. Mas o problema não é a deliberação de início do ano. O problema é o incumprimento daquilo que foi acordado cumprir. As pessoas têm que se sentir minimamente seguras. E aquilo que se combina deve ser materializado. E o grande drama de Angola é o deixa andar. É a irresponsabilidade. Também, a algum nível, a impunidade de quem vai pisando o risco. E, portanto, sobre o ano escolar, numa palavra só, nós pensamos que sim, que era possível recuperar parte do ano, mas é preciso também ser responsável para proteger, criar condições, testar e dar confiança. A questão da cerca. Nós há muito que juntamos a nossa voz de que é preciso estudar bem as questões. A cerca estava a matar mais do que estava a salvar. Não tenham disso nenhuma dúvida. Nós temos uma experiência feita há uns anos atrás, numa altura de uma extraordinária pandemia,
em que o governo declarou 300 mortos em 3 meses, e nós fizemos um estudo e apuramos 9.000 mortos em 6 hospitais. Com filmes, com nomes. Fomos às urgências, às morgues, aos cemitérios clandestinos, fizemos um trabalho durante 30 dias, minucioso. E que foi de grande impacto. Se o governo hoje se tivesse dedicado a fazer um levantamento do número de mortes pelos protocolos dados aos hospitais no tratamento ao Covid, ia ter indicadores do número de mortes por malária, o número de mortes por outras causas, o número de mortes por Covid, o número de mortos à fome, o número de problemas gravíssimos de âmbito psicológico das famílias despedidas. E tudo isto poderia ser um indicador múltiplo para tomar decisões, em vez de ser apenas um indicador político de uma reunião. E como temos tido o cuidado de ter estudos feitos, nós tivemos uma audição ampla aqui, às Zungueiras, que vieram em massa partilhar as suas preocupações, que nos deram a sensibilidade de uma série de questões que não conhecíamos. E, portanto, a cerca a Luanda limitou a chegada de bens a Luanda de forma extraordinária. Destruiu produtos em grande quantidade à entrada e à saída, seguramente. Levou dezenas e dezenas de empresas à falência. Não é só apenas o Covid como número simples. Acrescido ao facto de que nós sabemos quais as razões da contaminação comunitária. E não é novo partilharmos aqui. O gráfico de contaminações nos países foi sempre idêntico. Foram uma importação, com exceção da China, com uma evolução, com a contaminação direta, local, e depois, eventualmente, a possibilidade de evitar a contaminação comunitária ou não a evitar. O que é que Angola fez? O governo angolano reagiu muito rápido, reagiu muito bem, com rapidez em março, mas depois foi um descalabro de desorganização. Os voos de março da TAG só foram controlados em maio. Então o que é que aconteceu? Os passageiros de março andaram pelo país todo a contaminar. E a contaminação comunitária não se evita com a cerca a Luanda, porque ela já estava a ocorrer há muito tempo. E, portanto, isto resulta de quê? De incompetência? De desorganização? De irresponsabilidade? É preciso que não nos andemos a enganar aqui. E quando é que se fez o controle dos voos da TAP, que são em maior número do que os da TAG? Até hoje, nunca. Esta é a base da contaminação comunitária que o país tem. Portanto, volto a dizer, até hoje, nunca. Aqueles passageiros daquelas semanas de risco nunca foram controlados. Eles viajam fundamentalmente a partir de Luanda, por isso é que o número aqui é maior, ou foi maior, e depois Benguela Lubito, e depois a Huila, e depois todas as províncias do país. De março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, sem nenhum controle, como é que podemos evitar? É a cerca a Luanda? Seguramente talvez tenha um pequeno número, mas é muito baixo. As razões são outras. E, portanto, estas as explicações que nós podíamos partilhar convosco. E é importante que estes estudos que aqui estamos a sugerir se façam, porque o Covid é um problema. Não está ultrapassado, não está resolvido. Nós partilhamos diariamente. Eu recebi mensagens há 2 dias de um doente numa província que foi para lá com um problema que não tinha nada a ver com o Covid, testou negativo, chegou ao hospital central da província, todo mundo fugiu, ninguém o atendeu, tinha problemas de caráter cardiovasculares, chegou lá, foi preciso pedir o atendimento foi tardio, o doente morreu, porque não tinham nem sequer testes rápidos. E isto está a ser uma prática, um bocado por todo lado. E eu penso que nós temos que deixar um pouco a propaganda e passar um pouco a pensarmos que este é um problema que é nosso, é de nós todos, pedir ajuda quando não se consegue, soluções sozinhos, não é uma vergonha pedir ajuda aos outros. E, portanto, este é um problema muito, muito sério. Há hospitais centrais provinciais que é só ir lá ver a estatística das mortes por malária destes meses, a estatística das outras mortes, a falta de reagentes,
que é um caso terrível, e eu não quero ser oportunista para não trazer aqui um caso recentíssimo de falta de condições em hospitais centrais provinciais inadmissíveis, que matam. A lei da rolha. A lei da rolha está em ação, completamente. É possível pensar-se que o presidente de um partido político da dimensão da UNITA nunca tenha sido convidado a ir a um órgão de comunicação social público? É possível. Há alguma dúvida de que estamos a regredir? De que não há pluralidade? Há alguma dúvida? Alguém tem dúvidas? Eu posso partilhar com Vossas Excelências uma outra questão. Há tempos, já pouco antes de desaparecer das entrevistas, aquela entrevista da TPA, a senhorita convidou-me a ir a uma entrevista. Eu ri-me, perguntei-lhe, tenho a certeza que vão autorizá-la? Ok, está bom. Pode ligar. Não sei se foi por isso. 2 semanas depois estava fora do seu espaço de entrevistas. Portanto, a rolha existe. Ela não legitima nem permite a respeitabilidade de quem governa, de forma alguma. E faltam muito poucos órgãos para serem todos metidos dentro do mesmo saco. E eu não posso deixar de dizer aqui que eu sei que há propostas de compra dos outros que faltam, por parte de membros do regime, para a pluralidade desaparecer por completo. E, portanto, esta é uma realidade. Se de outra forma, nós teríamos visto as questões do ministro Adel Trudes tratadas ou no Jornal de Angola, ou no País, ou na TPA, ou na Zimbo, e é uma vergonha escandalosa aquilo que o país todo está a acompanhar. Vergonha escandalosa. Então, meus digníssimos, daí as reformas, daí as nossas propostas. Há quem pense que hoje, se o MPLA abraça uma reforma, pode sair penalizado. Mas é que sem sociedade democrática e de direito, não há desenvolvimento económico. Sem liberdades plenas, não há, efetivamente, uma modernidade da nossa sociedade. Então, eu tenho a esperança de que juntos somos mais fortes, de que cada vez mais o angolano está mais informado, está mais sensibilizado, e de que é possível, sim, encontrarmos meios de pressão política, dentro daquilo que a Constituição nos permite, e levarmos ao bom senso quem hoje tem a responsabilidade de nos governar. Até porque a alternância política é um pressuposto incontornável das democracias. Não existe essa questão do partido único que governa eternamente. Isto não é democracia. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Eu espero que nos tenha satisfeito.